Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje para começar um estudo da irmã Daniela Rocha Henrique Soares. Ela é educadora cristã e psicanalista, coordenadora do MR do Espírito Santo e ela mora em Viana, lá no Espírito Santo. E o texto que ela escreveu chama-se A Visão de Deus. Foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem meditações diárias, sempre ali em cima da Bíblia, do que a Bíblia diz, que a Bíblia é a palavra de Deus, e o objetivo é de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como foi a irmã Daniela Soares quem escreveu o texto e não eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, já que vocês sabem que eu só vou contar o que eu entendi e não escrevi nada, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe, tá bom? Pai, nós pedimos que tenhamos a sua visão, que possamos ser orientados por ela e que tudo que a gente faça seja realmente pautado naquilo que tu tens para nós. Que nós possamos entender a tua palavra hoje, para que ela faça parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É isso que pedimos, não porque mereçamos, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá, a visão de Deus. E a porção bíblica está em Isaías 6, de 1 a 4. É bem curtinha, né? E diz assim, ó. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Bem, o versículo-chave é o 1, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o trono. Bem, é importante a gente se lembrar que Deus, Ele está sempre nos olhando. Os olhos do Senhor estão sempre voltados para nós. Por quê? Porque o amor e a graça de Deus estão sempre disponíveis para nós, o tempo todo. Não há um dia, um segundo, um minuto que a graça do Senhor não esteja voltada para nos atender, para nos socorrer, para nos resgatar. A Bíblia diz também que o Senhor está procurando adoradores. Ele procura pessoas que realmente compreendam que os olhos dele estão voltados para nós e que essas pessoas possam corresponder ao olhar de Deus. Pessoas que voltem a sua atenção para o céu. Então, o que resta para a gente? Olhar para Deus e contemplar a sua grandeza, a sua magnitude, enfim, aquilo que Deus é. Quando a gente faz isso, a gente acaba sendo confrontado, constrangido, transformados e acaba sendo comissionado também. Porque quando a gente é confrontado com o nosso pecado, quando a gente é constrangido pelo amor de Deus, transformado pelo sacrifício de Jesus Cristo, não tem como não querer falar disso para as outras pessoas, né? Então nós somos comissionados a falar do amor de Deus para outras pessoas. Então, irmãos, como foi assim super importante, crucial nesses versículos que a gente leu, quando Isaías viu o Senhor, naquele momento exato, ali começou tudo o que Deus queria fazer na vida de Isaías e através de Isaías, usá-lo como instrumento, então, para que o povo se arrependesse, para que o povo
fosse transformado. Então, quando Isaías olhou para Deus, esse foi um primeiro momento de adoração que Isaías teve em relação ao Senhor, né? E esse foi o primeiro estágio no processo que Isaías iria viver durante toda a vida dele. Ora, é fácil de entender que não dá para falar assim: ah, Senhor, ó, eu tô aqui, pode me enviar, eu vou para o seu serviço, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Se a gente não perceber, não tiver discernimento, não compreender o quanto Deus é grande, o quanto Deus é imenso, o quanto Deus é poderoso. Se nós não entendermos os atributos do Senhor, fica difícil se disponibilizar para o serviço dele. Então, primeiro, a gente tem que se dedicar a vida, a nossa vida para Deus, dedicar a nossa vida para conhecer Deus, escutar o que Ele tem para falar, desfrutar da presença de Deus. Aí sim, depois que isso acontecer, a gente vai ter condições de seguir como Isaías seguiu, né? No processo que Ele vai executar através de nós. Então, quanto mais quantidade, quanto mais qualidade, quanto mais a gente investe no tempo com Deus, mais nós seremos transformados, mais profundamente estaremos do lado dele, mais conexão teremos e mais longe a gente vai chegar na vida espiritual. Então, nada pode parar alguém que realmente conhece o Deus único, o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Então, irmãos, pensa nisso. No mundo onde todo mundo está correndo para cima e para baixo, esse mundo tão acelerado de relacionamentos líquidos, como anda a nossa vida de adoração em relação ao Senhor do Universo? Como anda a nossa adoração? É uma pergunta que não quer calar. E depois que você fizer essa autoavaliação, pensa que o que nós temos que ter em mente é aquilo que o rei Davi escreveu lá no Salmo 24, no versículo 24. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Dedique-se primeiro a conhecer o Senhor, desfrutar sua presença para então ser usado por Ele. Amém? Bem, agora eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. Só não dá certo em reunião de porco espinho, mas para nós que somos cristãos e que buscamos a visão de Deus, o abraço dá muito, dá super certo. E é por isso que eu vou deixar meu abraço de urso, ó. Também quero que vocês tenham em mente o nosso versículo, né? O versículo que nós escolhemos para o ano de 2023, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.